O ideal é que você não seja um papagaio no inglês, né? E fique só repetindo ou só saiba usar frases e sentenças prontas. O ideal é você conseguir criar com o idioma. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aprendo a criar com o idioma. Então, vamos imaginar que a sua aula hoje é o do. Para que eu uso o do? Só para a gente contextualizar aqui. O do você vai usar no inglês toda vez que você quer fazer uma pergunta direta no inglês, com o you ou plural, tá? E essa pergunta está no presente. Por exemplo, tá? O que é pergunta direta? Se você nunca me viu falando isso. Perguntas diretas é quando eu tenho o you, que é a pessoa, né? Você, e eu já tenho um verbo logo ali na minha pergunta. Então, por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui no slide. Você estuda? Olha lá, eu tenho você, que é a pessoa da minha pergunta, e o verbo, estuda. Tá no presente, não tá? Então, uma pergunta direta no presente. Você estuda? Você gosta? Então, o do eu uso para fazer esse tipo de pergunta em inglês. Eu coloco lá o você, coloco lá a pessoa e eu já tenho um verbo para fazer perguntas diretas. Tudo bem até aqui? Tá, o que eu tô te ensinando? A já aprender a criar com esse conteúdo. Ó, se eu tivesse que perguntar, você fala? Também é uma pergunta direta. Você fala inglês? Eu tenho o você, que é o you, tenho ali, ó, um verbo, né, o fala, e tá no presente. Tá, beleza. A primeira coisa, eu só tô contextualizando o que a gente vai fazer na prática. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para fugir desse treino papagaio? Aprendo a criar com aquilo que eu tô aprendendo. Eu já pego o conteúdo, eu já tenho que aprender a criar com ele. Essa é a primeira coisa. Tá, a gente vai fazer na prática isso. Segundo, eu pratico falando. Aquilo que eu aprendi, eu pratico falando. Porque eu não tenho que criar com aquilo que eu aprendi, eu não tenho que falar, então eu pratico falando. E não pratico repetindo, que é diferente, guys. Repetir é diferente de falar. Por isso que cuidado, que às vezes o que você tá fazendo dá uma sensação que você tá, é isso, a teacher falou que eu tenho que falar. E você tá repetindo frases prontas. Tá, então vamos lá. A gente viu que do e you eu uso para fazer perguntas diretas no presente. Fiz uma pergunta no inglês, uma pergunta direta. Tem lá o você e o verbo. Você gosta, você estuda, você vai, você mora, o que você faz, onde você trabalha, que horas você trabalha. Perguntas diretas. Eu vou usar o do para fazer esse tipo de pergunta. Tá. Se eu quisesse perguntar para alguém, então, o seguinte. Você estuda inglês? É uma pergunta direta. Ó. Você, tenho lá a pessoa, tem o verbo, você estuda? E tá no presente. Eu vou usar quem para fazer essa pergunta? Do. Eu não falei que como não é um treino papagaio, você tem que fugir desse tipo de treino, você precisa criar com aquilo que você está aprendendo, você já vai praticar falando. Tá, como que a gente pratica isso? Como que você perguntaria isso em inglês para alguém? Você estuda inglês? Eu tenho que praticar falando. A gente já viu que para fazer esse tipo de pergunta, eu vou precisar usar o do com o you. Então, ó, eu já começo com esses dois aí, ó. Do com you é quem eu vou começar a minha pergunta. Só uma dica de sons, e também vai te ajudar a entender melhor. Do com you, você vai usar o d. Tudo bem? D. Na hora de falar, ao invés de do, you, d. Já vai treinando assim. Estudar é study, caso você não conheça. Inglês é English. Aqui no material, quem está acompanhando a aula, a live pelo YouTube e pelo Facebook, tem aqui os apoios. Então, estudar inglês, study English. Tá, com essas informações agora, eu preciso que você abra a boca e diga como você perguntaria para alguém em inglês. Você estuda inglês? Já pode abrindo a boca e falando do jeito que você acha que é. Titi, mas eu não tenho certeza. Não tem problema. É assim que a fala se comporta mesmo. A gente fala. Depois a gente vai alinhando o que precisa. Você estuda inglês? Como você perguntaria isso? Tá. Vê se foi isso que você disse. Do you study English? Do you study English? Na hora que eu falo, numa fala real, do you study English? Hi, do you study English? Você estuda inglês? Pode me ajudar? Você está precisando de ajuda com inglês? Do you study English? É isso. Tá, guys?
que a gente fez aqui? Eu peguei um conteúdo, que é o de, né? Já mostrei para você o que ele é e como você usa ele. Então, você já foi aprendendo com o de, já construir com ele. E aí, a gente já foi praticar falando. Eu não fiquei lendo em inglês para você repetir. Olha, então, quando você pergunta, você estuda inglês? Do you study English? Repeat. Aí a galera repete. Do you study English? Aquela aula, né, tradicional. Não, esse tipo de treino não faz você falar. Titi, então eu não posso repetir? Por exemplo, a gente tem as aulas extras de sons e pronúncias lá no Team. Quando é uma aula de som, né, e eu ensino o som para você daquilo, aí é diferente. Aí eu falo, olha, o som aqui é Vamos repetir esse som? A gente está aprendendo o som, mas não ficar repetindo uma fala, porque isso não faz eu criar. Aí eu só decoro isso. Você fala inglês? Você estuda inglês? Do you study English? Sabe aquela pergunta famosa? Do you speak English? Todo mundo decora aquilo. Do you speak English? E decora a resposta. Sorry, I don't speak English. Só que ele só sabe usar o I don't ali, só sabe usar o do. Do you speak English? Ele não consegue criar. Percebe o que é o repetir? Percebem a diferença de um treino papagaio para um treino onde você já vai criando com o idioma? Essa é a diferença de um treino papagaio. Guys, thanks for coming. Bye bye, guys.